Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Greenfest e apresento o conceito do Centro de Comunicação dos Oceanos. Meu nome é Nícia Arruda, eu sou a curadora do Centro de Comunicação dos Oceanos, a série de palestras live stream, presenciais também, a abordar os mais diversos temas relacionados com os oceanos, interligando os países de língua portuguesa, trazendo informação atualizada e partilha de conhecimento sobre os oceanos. É um grande prazer estar hoje aqui no palco do Greenfest 2019 e agradeço ao Dr. Pedro Norton de Matos pelo gentil convite. Assim, dando continuidade às palestras deste ano, vamos falar com 3 pessoas muito distintas, com percursos muito distintos também. De lembrar que estamos no Mosteiro de Tibães, um local histórico fundado no século XI. Os nossos oradores têm um background muito diferenciado, ligados à água, seja doce, seja salgada. Ao meu lado, eu tenho o Dr. Marco Sá, diretor de Comunicação e Educação Ambiental da EPAL, que irá falar sobre as diversas campanhas de sensibilização do público para o consumo da água de torneira. A doutora Luísa Valente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, que vai nos apresentar detalhes acerca das práticas de produção sustentável para as novas espécies de aquacultura e especialmente sobre o projeto Seafood Tomorrow. E temos Filipa Leandro, ex-atleta nacional de surf, mãe e autora da primeira coleção de livros infantis sobre surf a nível mundial, baseada na experiência com seus próprios filhos surfistas e com seus alunos, comunicando através das aventuras do surf, a cultura, os valores e a alegria de se estar no mar. Então eu começo a falar primeiramente com o Dr. Marco Sá e gostava de dar um enquadramento sobre a questão do tema de água doce e o papel da EPAL na promoção do consumo da água da torneira. E um pouquinho de história é importante para saber a respeito do abastecimento de água de Lisboa. Desde a época romana, que havia carência, escassez de água potável na cidade, foi sempre uma constante. O Aqueduto das Águas Livres, que é um complexo sistema de captação e distribuição de água para a cidade, foi erguido no reinado de Dom João V, século XVIII, e foi incrível porque até resistiu incólume ao terremoto de 1755. Hoje em dia, o sistema que abastece a cidade de Lisboa é do Castelo de Bode e é dele que depende toda a entrada de água em grande escala em Lisboa e outros concelhos também abastecidos pela EPAL. E o investimento atual da EPAL é justamente a manutenção da qualidade de água para consumo
e a promoção do consumo de água, especialmente a água da torneira. Começando as primeiras perguntas ao Dr. Marcos. Como se processa, Dr. Marcos, a manutenção da qualidade de água para consumo em Lisboa? Muito boa tarde. Primeiro, agradecer o convite da Anissa Ruda, dizer-lhe que é com muito prazer que estou aqui hoje, porque, para além de tudo, esta é a minha cidade natal e, portanto, estar no Mosteiro de Tibães e na minha cidade a falar sobre água é sempre um gosto muito grande. Relativamente à questão que me coloca, duas notas que são importantes. A EPAL é a maior entidade gestora de água em Portugal. E é uma referência nacional e uma referência internacional. E essa referência nacional e internacional tem muito a ver com a sua história, com aquilo que fez durante os 151 anos da sua história e que levou, efetivamente, numa primeira fase, ao desenvolvimento da cidade de Lisboa. Porque, efetivamente, toda a cidade de Lisboa se desenvolveu através do acesso que tinha à água. Portanto, toda a quantidade de água, a questão do aqueduto das águas livres, que primeiro levava a água de Canessas até à Mãe d'Água, que depois da Mãe d'Água, que era o reservatório, que distribuía para todos os chafarizes da cidade de Lisboa e que depois eram distribuídas também pelos seus aguadeiros e também nesse próprio local, significa que todo o desenvolvimento da cidade se fez e todo o crescimento da cidade se fez com água. Depois veio a água canalizada, depois veio a extensão das redes de água para levar a água da torneira a outros sítios e toda a cidade e todos os concelhos à volta desenvolveram-se exatamente com um fator que é determinante, que é a questão da água. Isto para dizer que a água é determinante para o desenvolvimento, quer da economia, quer da sociedade, quer das populações, quer das próprias regiões. Portanto, ter água em quantidade e em qualidade é uma coisa que nós não podemos nem devemos prescindir. E para isso temos de ter duas coisas. Uma, fazer um bom trabalho de casa, ou seja, termos empresas que trabalhem bem no sentido de dar a possibilidade de dar água em qualidade e em quantidade. Termos também instalações, estações de tratamento de água e estações também de tratamento de águas residuais, que de certa maneira façam um ciclo todo completo. Ou seja, nós levamos a água à casa das pessoas, as pessoas utilizam-na e têm que utilizar com eficiência e com muito saber, não podem desperdiçar água, porque a água é um bem escasso, e depois ela é devolvida, e quando é devolvida é tratada através das suas estações de tratamento de águas residuais e devolvida depois novamente ao meio ambiente. E é neste percurso todo que nós temos de ter muita atenção, porque quando a água é devolvida outra vez aos rios e às albufeiras, significa que nós temos de ter um cuidado muito grande quando estamos, por exemplo, a construir, temos de ter cuidado com as questões de saneamento. Quando estamos a desenvolver, temos de ter cuidado com as questões de saneamento. Quando estamos a desenvolver, temos de ter cuidados com as questões também da quantidade de água, porque temos de ter água nos sítios e nos locais para, efetivamente, tudo à volta viver, porque a água é vida e sem água não há vida. Não é? Exatamente. E esse processo a campanha que a EPAL lançou a respeito da promoção do consumo da água da torneira, né? Como começou essa ideia, como ela se desenvolveu e em que estágio ela está agora? Nós estamos num desenvolvimento muito grande porque consideramos, pela nossa análise, que um dos problemas que existia e que existe em Portugal é o acesso à água da torneira. Ou seja, nós temos a água da torneira em casa, mas quando saímos de casa e bebemos, a nossa grande maioria das pessoas bebe água da torneira, felizmente, porque temos no país todo, temos uma qualidade de água muito, muito boa, temos cerca de 99,80% de água segura e de qualidade em todo o país, e aquilo que acontece é que quando saímos de casa não temos acesso à água. Portanto, se formos para o nosso local de trabalho, normalmente não temos locais para poder abastecer. Coisas simples, como colocar, por exemplo, um bebedouro nos locais de trabalho, é uma coisa que normalmente não acontece. E temos que evoluir e temos que mudar de comportamentos e as empresas têm que ter essa responsabilidade social. E nós, nesta questão do transporte, decidimos criar garrafas diferentes e criamos assim a Fill Forever. Já vamos entrar nesse assunto, mas eu gostava de fazer um parênteses aqui, nem de propósito. Há 2 dias atrás eu vi uma reportagem no Guardian, que é o jornal inglês, onde se dizia que a quantidade de microplásticos encontrada dentro das garrafas de água que compramos, não é? As águas engarrafadas, são 22 vezes maiores do que numa água que vem diretamente da torneira. Isso é um dado importantíssimo, porque isso quer dizer que a gente já está bebendo microplástico sem saber.
voltando a palavra agora Essa ao questão dos Dr. microplásticos Epau. é determinante, mas eu acho que deve estar muito na questão da informação e no acesso à informação para as pessoas poderem escolher a melhor opção. E não há dúvida nenhuma que a água da torneira é a melhor opção do ponto de vista do preço, do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista também da sustentabilidade ambiental. Isso não há dúvida. Ou seja, quem é responsável do ponto de vista ambiental tem obrigatoriamente que beber água da torneira. Quem é irresponsável do ponto de vista ambiental terá outro tipo de opções que não me cabe a mim neste momento comentar. Aquilo que interessa, de certa maneira, é as pessoas terem o máximo de informação para poderem decidir em consciência. E a consciência ambiental em Portugal e a consciência ecológica, evidentemente que está a crescer em Portugal e está a crescer a um ritmo muito acelerado. Está a crescer nas escolas pelo trabalho que todas as entidades gestoras estão a fazer junto dos alunos e das escolas, e esses alunos e essas escolas levam o seu saber e levam as suas informações e levam a sua formação para dentro de casa, para os pais, para os avós, e há também uma sensibilidade muito grande e uma preocupação neste momento, quer dos pais, quer dos avós, que perceberam finalmente que se não mudarmos, alguma coisa vai correr mal. Também saiu um estudo esta semana de uma universidade e de uma série de instituições que dizia, com as alterações climáticas, se nós não fizermos nada, isto em 2050 o mundo acaba. Ou seja, não há condições para haver vida humana. Exatamente. Isso é preocupante. E, portanto, eu acho que hoje em dia todas as gerações estão efetivamente conscientes para tomar decisões e para mudarem de hábitos e de atitudes amigas do ambiente, que sejam amigas do ambiente e cada vez mais amigas do ambiente, ou seja, a questão da reciclagem, a questão da economia circular, a questão da sustentabilidade, a questão da eficiência, ou seja, são temas que hoje em dia vão entrar no campo de decisão de todas as pessoas. E na pauta do dia, não é? E a EPAL também teve uma iniciativa muito interessante e muito pioneira e até bastante, vamos dizer, fashionable, porque criou-se uma série de garrafas, a começar com a Fill Forever, que é a garrafa que pode ser reutilizada inúmeras vezes, tem uma durabilidade incrível, é 100% reciclável no futuro, e você pode levá-la dentro da mala para qualquer sítio e conseguir reutilizá-la. A garrafa Cisa é uma coisa especial, né? Eu gostaria que você falasse. Primeiro que a garrafa Cisa Lisbon Soul foi desenhada pelo mais prestigiado arquiteto português, que é o Álvaro Cisa Vieira, e foi produzida pelo Depósito da Marinha Grande. Ela tem características muito especiais e tem uma história por trás dela, não é? Exatamente. Deixa-me entrar aqui um bocadinho, recuar um bocadinho atrás, para falar da Fill Forever e para depois falar da Cisa e da garrafa Cool também, se assim entender. Uma das nossas preocupações tem a ver com a sustentabilidade, ou seja, nós produzimos e compramos local. Esse é um dos temas da sustentabilidade. Nós produzimos as garrafas, sejam essas as Fill Forever em Portugal, sejam as garrafas Cisa no Depósito da Marinha Grande, seja a garrafa Cool nos nossos oleiros. Ou seja, nós produzimos em Portugal, produto português e em Portugal, localmente. E material português e design português. E design português, ou seja, exatamente, é uma coisa que é determinante para o nosso posicionamento, porque a sustentabilidade também é comprar local. Exatamente. Okay? Porque tudo o que implica a vinda, transporte, etc., tem uma série de consequências para o ambiente, inclusive a questão da produção de CO2. E, portanto, nós temos de ter essa preocupação quando estamos a tomar esse tipo de decisões. Relativamente à garrafa Cisa, dizer-lhe que esse projeto apareceu num posicionamento completamente diferente. Foi numa perspectiva de nós, de certa maneira, trabalharmos com os hotéis da cidade de Lisboa, numa lógica de haver uma prenda de prestígio, ou seja, que os turistas pudessem levar, que identificassem, por um lado, a boa qualidade da água de Lisboa, que é uma das melhores da Europa, e também numa perspectiva de fazer a ligação à cidade de Lisboa. A garrafa Cisa, eu não a tenho aqui agora, mas faz-me lembrar, e foi pensada nesse sentido pelo arquiteto Cisa Vieira, numa lógica de fazer lembrar o Castelo de São Jorge, a Torre de Castelo de São Jorge. Uma das torres, exatamente. E eu até vejo outra coisa, para além da Torre de Castelo de São Jorge, vejo também a Torre de Belém, por exemplo. E quando lhe falei nisso, ele disse assim, olha, nunca me tinha passado pela cabeça, mas agora que você está a dizer, de facto também parece. Tem portanto, razão. ou seja, há uma série de símbolos que são ícones da cidade de Lisboa, que estão ali, de certa maneira, representados. E estão representados para, de certa maneira, nós conseguimos entrar num segmento que era um segmento muito difícil nós entrarmos. E com esta campanha que nós fizemos com a Cisa, conseguimos, por exemplo, distribuir cerca de 70 mil folhetos dentro dos quartos de hotel de cerca de 70 hotéis da cidade de Lisboa,
onde basicamente nós dizíamos às pessoas qual era a qualidade da água, de onde é que ela vinha e, mais do que isso, quais eram as medidas eficientes que tinham que tomar dentro do quarto para poupar este ser bem eficiente, precioso. não é? E, portanto, quando os hotéis perceberam que nós estávamos a ser parceiros com eles numa lógica de transmitir uma mensagem que fosse credível junto dos clientes para se responsabilizarem do ponto de vista ambiental, conseguimos efetivamente fazer este projeto com a Garrafa Cisa, conseguimos fazer este projeto com este folheto que lhe transmiti e estamos a fazer uma série de iniciativas novas também do ponto de vista da garantia, por exemplo, da questão do acompanhamento e do acompanhamento técnico, por exemplo, dos reservatórios de abastecimento desses hotéis. Ou seja, ajudar a hotelaria a praticar, a ter as melhores práticas na perspectiva de fornecer e de garantir que dentro das suas instalações tem uma excelente qualidade de água que já recebeu por parte da EPAL à entrada do hotel. Fantástico. E o mais importante também é mostrar que por trás dessa garrafa desenhada pelo CISA há todo um memorial cultural, porque se remete a Ulisses, o castelo, a Torre de Ulisses, o Castelo de São Jorge, não é? É uma parte da lenda, vamos dizer assim, que quando Ulisses passou por aqui, por Lisboa, depois de ter acabado a Guerra de Troia, ele encontrou aqui a terra da Ofiusa, que era a terra da Rainha Serpente. E houve todo um percurso meio rocambolesco, porque a rainha não queria que esses marinheiros, esses piratas quase, se tomassem conta da cidade. Então tem um cunho cultural, tem um cunho histórico que vai tão lá atrás, na memória coletiva, e onde a água volta a ser o pano principal. Essa cidade cresceu, a cidade de Lisboa cresceu por causa do rio, cresceu por causa da água também, não é? Exatamente. Gostava muito de falar que é justamente aquela garrafa cool que é feita pelos oleiros. E é super especial porque, além de tudo, é feita à mão, em barro, em olaria de roda, com manufatura e materiais 100% portugueses, e apresentada em 3 versões exclusivas, né, em barro vermelho, com a serigrafia do Aqueduto de Águas Livres, como estávamos a falar, símbolo maior da história de abastecimento de água em Portugal. E ela tem uma qualidade única também, e isso me lembra muito outro aspecto cultural. No Brasil, nós temos as garrafas parecidas também em argila, que refrescam a água. Você podia me dar mais detalhes sobre isso? Isto, de certa maneira, é nós recuarmos e fazermos como faziam os nossos antepassados, não é? Eu lembro quando ia à casa da minha bisavó, aquilo que nós tínhamos era, para ter água fresca, ela estava dentro do barro e era servida num recipiente de barro. Isso é, basicamente, nós recuarmos às boas práticas ambientais que, efetivamente, eram feitas pelos nossos antepassados. E muito daquilo que temos de fazer hoje e no futuro decorre exatamente daí, não é? A questão da reutilização, a questão da economia circular, eram coisas que estavam interiorizadas por parte dos nossos antepassados, nessa altura, mais uma lógica de necessidade e de falta de recursos e de falta de recursos financeiros. E, portanto, neste momento não é uma questão de falta de recursos financeiros, é uma questão de falta de recursos ambientais. E essa falta de recursos ambientais vai nos obrigar a repensar a forma como vivemos e a forma como estamos a viver e a forma como queremos deixar para os nossos netos e para os nossos filhos o nosso planeta, não é? E, portanto, temos uma responsabilidade acrescida, não podemos mais continuar a fingir que os problemas não existem. Exatamente. Temos que atuar, temos que mudar e temos que transformar de certa maneira se queremos deixar futuro para os nossos filhos. E a outra preocupação interessante da EPAL, naquela garrafa Feel Forever, que é a mais acessível de todas e você pode levar na mala e tudo isso, há inclusive um inovador sistema de identificação de cores para daltônicos, em que cada cor está associada a um código, as tampinhas da garrafa, não é? Isso é muito interessante, que a gente nunca imaginou, né, que o daltônico, né, ia precisar dessas informações. Ainda por cima é uma doença que afeta, na sua grande maioria, os homens. Ah, é? Portanto, a sua grande maioria afeta os homens. E é uma doença que afeta cerca de 10% da população masculina, portanto tem bastante impacto. Aquilo que é uma questão também de nós passarmos um valor de responsabilidade numa lógica de integração. Ou seja, nós queremos integrar. Temos isso, como temos a fatura em braille para as pessoas que têm deficiências visuais. Temos os nossos boletins de informação também em braille.
temos a possibilidade, e vamos ter a possibilidade muito brevemente, de ter, de poder atender pessoas surdos-mudos, não é? Olha que fantástico. E, portanto, e vamos ter também um outro projeto muito recente, muito brevemente, que tem a ver a possibilidade de atendermos qualquer pessoa em qualquer língua, ou seja, cerca de 60 línguas diferentes, de atender nas lojas de atendimento, todas as pessoas, falar com elas de forma, na língua materna delas, na perspectiva delas, nos entenderem e de serem integradas, porque, efetivamente, por exemplo, na cidade de Lisboa, hoje, está inundada e está a ser conquistada. Estamos a recuar ao século XV, né? A globalização. Muitas pessoas que vêm viver para a cidade de Lisboa, e é bom, porque vem dinamizar, vem dar força à economia, vem dar força à força cultural, vem transformar e ajudar a transformação da cidade. E Lisboa volta a ter esse traço multicultural que sempre teve, desde o século XV, não é? Sempre. Gostava de falar, falando nos turistas, falando nessa nova população que está chegando em Lisboa e na população local, teve uma iniciativa da EPAU ano passado, aliás duas, que eu achei muito engraçadas e que tiveram um impacto junto à população bastante importante. Primeiro foi o programa da Água sobre Rodas, que foi lançado em junho do ano passado, justamente no início das comemorações dos 150 anos. E a outra parte é a recuperação da figura dos aguadeiros. Conte um pouquinho das duas questões. Vou contar um bocadinho das duas. A primeira, o Pátio da Água, apareceu o ano passado, nós lançamos essa ideia, ganhou um prémio da APCE, aliás, aqui como o seu projeto também, pois. Não é? Que foi reconhecido pela Associação Portuguesa de Comunicação Empresarial, ganhando prémios, nós, na perspectiva da responsabilidade social e ambiental. Nós ficamos nos finalistas. Os finalistas. Depois ganhamos em Madrid. Ganhou em Madrid. E, portanto, são projetos que saem um bocadinho fora da caixa, numa lógica de chamarmos a atenção e de darmos visibilidade àquilo que pretendemos. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que as pessoas tenham confiança na água da cidade. Muitas das pessoas e muitos turistas que vão à cidade de Lisboa pensam ou estão convencidos que a água de Lisboa não é boa, quando ela é uma das melhores da Europa. Ou seja, para nós mudarmos, fizemos este trabalho que lhe disse junto da hotelaria, foi um trabalho conjunto também para chegarmos a nossa mensagem às pessoas que visitam a cidade de Lisboa, mas também fomos para a rua, ou seja, a nossa lógica foi, vamos para a rua, vamos estar juntos. Era uma carrinha, não é? Era uma carrinha, era uma ponte de forma antiga, devidamente decorada, não é? Com muita vida, com muita cor, na perspectiva, de certa maneira, de distribuirmos água de uma forma diferente. O que é que nós fazemos? Temos água natural e depois temos receitas de água que têm frutas, tem sabores completamente diferentes na perspectiva das pessoas poderem escolher. As pessoas escolhem água com ananás, água com menta, água natural, água fresca. Como quiser. Tudo como quiserem e bebem essa água. E quando estão a beber essa água, para nós, é quase... Eu costumo dizer à minha equipa que quando alguém bebe água da torneira, é o melhor sinal de confiança em todos os trabalhadores da empresa, em todas as infraestruturas da empresa, e essa é a nossa mensagem, é levar a que as pessoas bebam a água da torneira. Hoje, na cidade de Lisboa, nos estudos que nós fizemos, já temos cerca de 89% de pessoas que bebem água da torneira. Okay? Já tem esse feedback. 89%, nós já temos um nível altíssimo, dos maiores níveis a nível nacional, mas nós queremos atingir, estar muito acima dos 95%. Portanto, há aqui uma franja de 10% que temos que conquistar e que eu diria que são os mais resistentes. E é nesses que nós vamos apostar. Os outros já estão convencidos. Agora vamos apostar nesses 10%, porque quando estão a beber água da torneira, não estão a produzir plástico. Exatamente o que eu ia falar. Não estão a produzir plástico, porque os microplásticos que falou há um bocadinho estão na água, para a absorção da água engarrafada, mas depois ainda temos a produção de plástico que vai para os oceanos. E das garrafas, não é? Também com certeza que irá falar nessa questão aqui posteriormente. E, portanto, é um dos principais problemas dos oceanos. Nós temos que acabar. Temos uma alternativa e essa alternativa é a melhor opção ambiental. E é por aí que as pessoas devem escolher. E, portanto, vamos informar, estar no terreno, estar nas escolas, estar junto da população, fazer um trabalho imenso desse ponto de vista, na perspectiva de deixarmos às pessoas a mensagem correta, porque muitas das vezes uma empresa pública não tem a capacidade de promoção, tem as marcas, por exemplo, essas marcas de água engarrafada. Essas marcas gastam muitas vezes 50, 30, 100 milhões de euros em publicidade e comunicação. A faixa do marketing é muito maior, exato. Nós não temos, as empresas públicas têm recursos muito limitados. E, portanto, temos que os utilizar bem. E bem é na formação, educar as pessoas, e nessa educação estamos nas escolas,
assim como vamos às empresas também para irmos a outro tipo de segmentos e vamos lá dar formação. E, por exemplo, recentemente vocês fizeram essa iniciativa da prova cega de água. Isso é a melhor, quer dizer, é a melhor forma de se aferir como as pessoas estão cheias de preconceitos muitas vezes. Quer dizer, as provas cegas acontecem na rua, as pessoas podem experimentar 3 copos de água diferente, depois que elas bebem, e como se fosse uma prova de vinho, e dão o seu parecer a respeito da água que acabaram de beber, as pessoas que estão ali na carrinha viram a placa e identificam a água. São todas água EPAL. Esse é o detalhe, não São é? todas EPAL. E o que é facto é que há pessoas que dizem que gostaram mais da segunda, outras que dizem mais da primeira, e há outras que gostaram das 3. Portanto, é uma coisa extraordinária. Portanto, resumindo e concluindo, encontramos nessa iniciativa questões que foram fantásticas. As pessoas que nunca tinham bebido água da torneira disseram, bem, de facto, que raio de preconceito é que eu tenho? Exatamente. Esta água é tão boa que eu pensei que ela fosse água engarrafada. Ela é tão boa, tão saborosa, que eu pensei que ela fosse água engarrafada. Quando eu diria que a água da torneira é mais saborosa que a água engarrafada. Exatamente. E nesse aspecto, por exemplo, no espaço, como eu digo, é espaço Kidzania? Kidzania. Ah, ok. É o laboratório de água da EPAL. Isso foi uma atitude, uma outra iniciativa que vocês oferecem à comunidade educativa, uma oportunidade para realmente participar de uma experiência de análise da água. Então, as crianças elas podem até seguir uma carreira de vocação profissional, né? É um laboratório, não é? É um laboratório. E mostra toda a formação do ciclo urbano da água. Quer dizer, a criança vai perceber a presença do cloro, vai perceber os valores de pH, vai verificar se estão dentro dos parâmetros adequados. É como se fosse mesmo um mini cientista, né? Atuando com vocês ali a orientar. A ideia é um bocadinho essa. A Kidzania é a cidade das profissões, ou seja, é uma replicação de uma série de profissões que está localizada num centro comercial na cidade da Amadora. Aquilo leva cerca de 300 mil crianças do país inteiro que vão lá fazer experiências todos os dias, faz parte do programa de educação ambiental a nível nacional, e, portanto, faz parte também da visita por parte das escolas e das crianças irem lá passar um dia para fazer cada uma das suas experiências. Tem a questão da água, mas tem muitas outras atividades e outras iniciativas. Aquilo que é importante é nós fomos para lá numa lógica de explicar, por um lado, a questão da profissão, ou seja, valorizar a profissão, explicar às pessoas que a água não cai do céu e vai para as torneiras. Não, Exato. A água cai do céu, vai para uma massa de água, depois é captada, é tratada, é transportada, por exemplo, na cidade de Lisboa. A água para chegar da nossa fábrica da água até às torneiras da cidade de Lisboa faz um percurso de 140 km. Isto é uma coisa que as pessoas não têm noção. Não têm noção. E para isso é preciso haver tratamento em todo o seu percurso e em toda a sua rede de distribuição. Nós temos uma rede de distribuição que tem, na cidade de Lisboa, 1000 km. Não é uma coisa qualquer, são 1000 km de rede, onde a água tem que estar permanentemente a ser tratada. E é uma série de processos que vão seguindo uns aos outros, não é? Exatamente. E, portanto, nós aproveitamos estas sessões para explicar como é que se faz o tratamento da água, para sensibilizar, para explicar todo o ciclo da água e depois para as pessoas experimentarem, para as crianças experimentarem. Vestem a fardinha do laboratório, dos químicos, fazem as suas análises, fazem as suas experiências para ver a questão do pH, para fazerem as provas de água, para saberem se a água está em condições de ir para a rede de distribuição de água ou não, e, portanto, fazem toda essa experiência. E, portanto, é uma das iniciativas de educação ambiental que é mais visitada por parte das escolas. Isso é um fator que nos orgulha muito. Muito obrigada, Dr. Marcos. Obrigado, Foi aqui um panorama perfeito. Acho que não tem mais argumentos para convencer a população de que consumir água da torneira é a atitude mais inteligente mesmo. E eu agora passava para falar com a doutora Luísa Valente. E gostava de dizer que a doutora Luísa Valente é responsável pelo Laboratório de Nutrição, Crescimento e Qualidade do Peixe, diretora do Programa Doutoral de Ciência Animal e está ligada à coordenação científica desse programa doutoral em ambiente empresarial, o que é uma coisa muito interessante, é ligar a ciência com o empresariado também, né? É uma ligação, um elo muito importante em toda essa cadeia de modificação de pensamento, não é?
e também faz parte do Comitê Científico do Simpósio Internacional de Nutrição e Alimentação de Peixes desde 2018. A doutora vai falar, ela vai dar uma ideia do que está sendo desenvolvido hoje na área de aquacultura. E eu começava a dizer o seguinte, o setor da aquacultura, está meio alto, não está? Enfrenta novos desafios para ser competitivo, rentável e sustentável. É também importante a qualidade de todo o processo, tanto para os animais como para os humanos, não é? São ambos, são todos seres vivos, não? Eu gostava que a doutora detalhasse, então, o objetivo central desses projetos do CIMAR, especialmente esse que se chama LANUS, estou pronunciando bem? Esse é o nome de um dos laboratórios. É um dos laboratórios que está trabalhando convosco, não é? Sim, o CIMAR tem muitos laboratórios. Esse é um deles que se dedica à nutrição de peixes. Digamos que é o meu grupo. Ok. Podia detalhar, então, o objetivo central do projeto? Fala-se muito na inovação e no conhecimento e na partilha desse conhecimento com as empresas, não é? A investigação, ela foca-se nessa otimização, não é? Sim, o nosso grupo está muito voltado para o desenvolvimento de uma aquacultura sustentável. E hoje falamos muito de sustentabilidade e temos sempre que ter aqueles 3 pilares muito presentes, que é a sustentabilidade económica, ambiental e social. E, portanto, nós trabalhamos nessas vertentes, porque trabalhar em sustentabilidade e depois não haver um suporte económico por trás disso, todo o nosso trabalho vai logo por terra. Quando trabalhamos em aquacultura, as pessoas, e Portugal em particular, que somos os maiores consumidores de peixes na comunidade europeia, portanto, na Europa só a Islândia consome mais peixe do que nós. Olha só. Nós não somos sustentáveis na nossa alimentação, porque Imagina. quando vamos lá fora falar de sustentabilidade, dizem sempre, vocês portugueses, vocês têm que deixar de comer peixe. Exato. Quer dizer, quando há campanhas a nível mundial para aumentar o consumo de peixe. E, portanto, nós estamos assim aqui numa corda bamba entre o aumento do consumo de peixe, que é importante para a nossa saúde, porque hoje em dia, porque é que nós consumimos peixe? Toda a gente sabe que o peixe faz bem à saúde. Portanto, e hoje em dia, o número de estudos que mostram que o peixe previne doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, por exemplo, atraso ao aparecimento de doenças como Parkinson, Alzheimer, porque os peixes têm os ômega 3, que são ácidos gordos extremamente importantes, que fazem parte do nosso sistema nervoso. E o peixe realmente é a única fonte na nossa alimentação que traz o aporte desses ácidos gordos. Portanto, consumir peixe faz bem à saúde. E por isso é que leva ao aumento da produção em aquacultura. É que os nossos mares já não conseguem suportar essa quantidade de peixe que nós precisamos para o consumo. E, portanto, tem que se produzir. Eu queria que a doutora Luísa explicasse também quais são as práticas, detalhasse um pouquinho mais, quais são as práticas sustentáveis na aquacultura. A gente tem que pensar na diversificação da produção agrícola, por exemplo, não é? Produção inteligente, de precisão. Poderia afinar um pouco mais esses detalhes? Isso já tem a ver já com as particularidades da produção. Nós, para produzir qualquer animal, temos que o alimentar. Isto não é específico dos peixes, isso acontece com qualquer animal. Sendo que, digamos que 50% dos custos de uma aquacultura é a produção da ração desses mesmos peixes. Portanto, a sustentabilidade desta produção passa pela seleção das matérias-primas que eu vou colocar nessas mesmas rações. Fecha a porta. Os peixes que nós produzimos em aquacultura, não sei se têm consciência, mas são maioritariamente peixes carnívoros, aqueles que nós produzimos principalmente na Europa. Salmão, a truta, o robalo, a dourada, são peixes carnívoros, o que significa que o nível de proteína que a ração tem que conter é muito elevada, acima de 40%. Porque senão eles próprios vão ficar subnutridos. Exatamente, não é? Isso na natureza eles precisam de consumir essa... Quando nós produzimos, seja o que for, temos que refletir os hábitos alimentares desses animais. Eu não consigo alimentar um peixe com algo que ele não está habituado a comer, no sentido do aporte de nutrientes, portanto, a quantidade de proteína que ele precisa. Até para o crescimento. Para o crescimento e para o bem-estar dele, para a saúde dele também. Claro. Portanto, nós quando pensamos em fontes proteicas, um peixe carnívoro no mar alimenta-se de outros peixes. É simples. Eles são predadores. E por isso nós temos que incorporar proteínas animais na ração dessas espécies. Isso não é sustentável estar a pescar peixe para colocar em ração para peixe. Portanto, em aquacultura esse é o grande desafio. Diminuir a inclusão de farinhas e óleos de peixe que se colocam na ração por outros ingredientes
mais sustentáveis. E aqui o que é que são ingredientes sustentáveis? Falava aqui a procura de ingredientes locais. Esse é o grande desafio, é que a Europa produz muito pouca proteína, nós somos os importadores. Portugal, então, assim, nós quando pensamos, e hoje em dia mesmo na nossa alimentação queremos ser mais sustentáveis, consumimos, por exemplo, soja. A Europa não produz soja. Pois não. Portanto, estar a utilizar soja na nossa alimentação não é de todo sustentável, nem estamos a salvar o planeta. Estamos a dizimar florestas. Na Amazónia, por exemplo, para aumentar os níveis de produção. Essa soja viaja para a Ásia, que é onde é processada, porque fica mais barato processar na Ásia, e portanto isso tem uma pegada de carbono elevada, vai viajar, e depois volta para a Europa, onde nós incorporamos na nossa alimentação. E agora digam que consumir soja é sustentável. E, portanto, nós quando pensamos em sustentabilidade, temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia fala-se com muita facilidade, vou deixar de pescar, vou deixar de comer o frango e vou comer soja. Eu não sei se a soja é mais sustentável ou se é a solução melhor. Exatamente. E, portanto, temos que olhar para as coisas com algum rigor. E a pegada de carbono associada a cada alimento que nós consumimos é algo em que nós temos vindo a trabalhar, na aquacultura também, porque isso é extremamente importante. É o que o Dr. Marcos falava, justamente a questão da produção local, da qualidade do produto local, do trabalho local, tudo isso entra em conta na hora de uma decisão. Quer dizer, é mesmo isso, vamos consumir soja que tem que atravessar o Atlântico? E em termos de economia circular, porque Exatamente. no nosso grupo temos vários projetos, temos um projeto que é o Mob Food, que é o mobilizador nacional na área do agroalimentar, em que estamos a trabalhar com muitas empresas que têm uma grande quantidade de subprodutos que vão para o lixo diariamente, subprodutos que já não estão aptos para a alimentação humana, mas que, se devidamente processados, podem ser incorporados nas rações para peixe. E, portanto, nós estamos a trabalhar aí. Por exemplo, para dar um exemplo que toda a gente irá perceber, né? As conserveiras. Nós, quando consumimos uma lata de atum, no atum vem ali o bifezinho, o lombozinho do atum. Mas as cabeças, as caudas, as vísceras, têm um valor nutricional extremamente elevado. Tudo isso é reaproveitado, é processado e é utilizado para alimentar essas douradas e esses robalos que depois nós vamos consumir. Portanto, isto na ótica da economia circular, e é o grande desafio da Europa para os próximos anos, é não haver desperdícios ou caminharmos para o zero. Eu não sei se o zero será possível a curto prazo, mas estamos a trabalhar nessa ótica, no sentido de encontrar novas tecnologias, porque o grande problema e o desafio é que tudo o que implica processamento tem gastos energéticos e a energia é extremamente cara. E é isso que eu gostaria de falar, justamente. Como se garante a questão da qualidade e a segurança dos produtos de aquacultura e aquáticos em geral, não é? Porque a gente está falando aqui de peixe, especificamente de aquacultura, mas temos que nos lembrar das algas, que estão sendo agora um produto que se olha com outros olhos, a nível de consumo humano, a nível de utilização na farmacêutica e mesmo na cosmética, não é? Então, como é que se garante essa qualidade e a segurança, especialmente na aquacultura? A segurança alimentar eu acho que está completamente garantida. Porquê? Porque estamos a trabalhar com empresas certificadas e a segurança do peixe vem essencialmente da qualidade da água e, portanto, aí acreditamos que as águas doces e as nossas massas de água, as pessoas para terem licenças para produzir em determinadas zonas têm que ter uma análise da qualidade da água e uma monitorização constante. Portanto, os parâmetros de qualidade da água têm que estar assegurados. Depois, a qualidade do próprio peixe tem a ver com o que ele come, portanto, com a ração. As rações, hoje em dia, são produzidas por empresas certificadas, a legislação é extremamente apertada e, por isso, níveis de toxinas são muito mais baixas em peixes da aquacultura do que nos selvagens. Nós tivemos um projeto europeu em que o nosso trabalho foi precisamente comparar níveis de metais pesados e outros poluentes no músculo de diferentes peixes, produzidos em diferentes sistemas da aquacultura a nível europeu, comparar com os selvagens, e os peixes da aquacultura têm valores absolutamente residuais de todos esses componentes, porque o principal aporte desses componentes é através da alimentação. Portanto, desde que a alimentação dos peixes seja controlada, os peixes também vão estar completamente seguros para consumo humano. E mais, esse bem-estar animal, que também inclui a promoção de exercícios da robustez da própria espécie, isso também é levado em conta na hora da produção, não é? Nós estamos a trabalhar numa vertente extremamente importante, que é a imagem dos produtos da aquacultura.
quando nós falamos com o consumidor é que vai decidir as tendências de mercado e vai decidir o que é que o produtor vai consumir. Portanto, nós consumidores, quando tomamos uma decisão de compra, estamos a dizer ao mercado é por aqui que devem ir. A verdade é que nós temos também aqui uma responsabilidade social e, portanto, nós quando pensamos em sustentabilidade, temos aqui responsabilidade social, que é haver proteína para todos. Nós vivemos uma crise económica, consumir peixe fica extremamente caro. Toda a gente sabe que uma refeição de peixe permite pagar 3, 4 refeições de carne. Portanto, a sustentabilidade social, o permitir às pessoas ter capacidade ou ter acesso a peixes de preços que eles possam pagar, é uma responsabilidade também nossa. Portanto, nós temos que conseguir ter produtos diferenciados para diferentes mercados. Para aqueles que querem produtos de valor acrescentado, produtos funcionais, e aqui vêm as algas. As algas... Pois, as algas são desenvolvidas. As algas hoje em dia têm iodo, têm compostos funcionais, têm selênio, que são elementos extremamente importantes, entram bem na dieta para os peixes, melhoram a imagem dos produtos da aquacultura. Temos estudos que mostram, então e se dermos algas aos peixes, o que é que acham? E se calhar, realmente, eles comem algas na natureza. Agora, as algas têm um problema, são extremamente caras. Este projeto europeu que nós temos, que é o Seafood Tomorrow, visa desenvolver e produzir peixes para faixas etárias muito particulares, crianças, grávidas e idosos que têm requisitos e necessidades nutricionais distintas. Exatamente. A nossa população idosa está a aumentar, eles precisam de determinados nutrientes em determinadas quantidades e, por isso, conseguirmos produzir animais ou filetes de peixe que respondam a essas necessidades é um desafio. Mas estamos a falar de produtos de valor acrescentado. Exato. Uma grávida, se calhar, está disponível para pagar um preço acrescido por um filete se souber que isso vai ter um impacto no desenvolvimento do seu feto. E na sua própria dieta e tudo isso, no seu bem-estar. No bem-estar e no bem-estar da criança. A mesma coisa das crianças em fase escolar, que nós sabemos que é quando todo o seu sistema nervoso está a ser desenvolvido. Portanto, isso tem impactos, muitas vezes irreversíveis, naquilo que vai ser a criança no futuro. E há imensos estudos que mostram que, efetivamente, é durante os primeiros estádios de desenvolvimento da criança que é importante que todos os nutrientes aí estejam. Portanto, estamos a trabalhar nessas faixas muito particulares. E mais, eu acho que também tem um outro lado muito importante no vosso trabalho, e aí tem até os workshops, que é justamente a divulgação científica. Quer dizer, trazer esse conhecimento, que é um conhecimento que normalmente não está muito próximo do público em geral, ou mesmo o público não tem nem capacidade de perceber, não é? Isso é importante. E houve esse projeto, que até apareceu um workshop no centro da alfândega do Porto, não é? O InSeafood. Você podia falar um pouquinho disso? Porque é engraçado. Foi-se buscar uma espécie que até ninguém nem se lembrava muito dela, que são os ouriços do mar, não é? Conta um pouquinho mais disso. Os ouriços do mar, esse projeto saiu do desafio da Comissão de Coordenação da Região Norte. Foi um desafio lançado aos centros de investigação da Região Norte, no sentido de promover a aquacultura. Portugal importa 70% do pescado que consome. Portanto, nós, além de consumirmos muito, importamos muito. Isto, na nossa balança económica, tem um impacto imenso. E sempre que vamos lá fora, nós somos excelentes investigadores, conseguimos atingir realmente os melhores dos melhores, mas depois temos aqui um déficit na produção. Aqui falha algo na cadeia de valor. Porquê é que nós não somos capazes de aumentar a nossa produção de aquacultura? E aqui tem a ver com os nossos mares. O nosso Oceano Atlântico é um desafio. Nós não temos os fiordes da Noruega, com águas calmas. Cada vez que vem o inverno, arrasa tudo. Portanto, nós tivemos que pensar em espécies que se adaptassem bem aqui às nossas águas. É que depois temos águas frias. E frias, não é? Exato, porque as douradas e os robalos é muito difícil competir com a Turquia ou a Grécia, onde as águas são quentes. Exatamente. E, portanto, se as águas são quentes, os peixes crescem mais depressa. Exatamente. Portanto, aqui a viabilidade económica e a sustentabilidade económica. Portanto, os ouriços do mar, e falamos aqui da ericeira, do surf, que a ericeira vem da ouriceira, porque seria um local com muitos ouriços. Tem um ouriço aí na
na capa. Já vamos falar disso também, exato. E então o desafio foi ver se isto poderia ter alguma viabilidade económica. Portanto, começamos a fazer um bocadinho um estudo e verificamos que, efetivamente, principalmente o Japão e a França estão disponíveis para pagar fortunas pelos ouriços do mar. Viana do Castelo, aqui bem perto, é o principal local, um dos principais portos de pesca do ouriço do mar, sendo que esse ouriço do mar é praticamente todo exportado para a Espanha, e é a Espanha que depois fica com o valor acrescentado porque o processa e faz algumas conservas. E, portanto, aqui a ideia era tentar valorizar e que esse produto não fosse vendido a preço baixo para a Espanha e que o valor acrescentado ficasse lá, mas que nós conseguíssemos aqui criar valor e gerar valor que pudesse ficar retido em Portugal. Portanto, tivemos a desenvolver dietas para ouriço do mar para ver a viabilidade de os produzir em cativeiro. Portanto, neste momento, e foi o desafio do InSeafood, é que temos uma dieta que permite ter gónadas, porque no ouriço do mar apenas se comem as ovas, quer dos machos, quer das fêmeas, e desenvolvemos dietas, e vamos continuar a trabalhar nisso, que permitem ter então, gónadas. Já se comprovou isso tudo, sim, não sim. é? Perfeito. Sim, sim, sim. E agora ainda estamos a trabalhar na cor e na percepção sensorial. Trabalhamos com chefes de cozinha para definir o que seria um produto gourmet de excelência, porque estamos a falar de produtos de elevadíssimo valor e por isso temos que os trabalhar com diferenciação. São mercados muito diferenciados. E é interessante que justamente esse projeto e todo o projeto InoveMar, né, que associa justamente a inovação e a sustentabilidade na gestão e exploração dos recursos marinhos, e o CIMAR, né? É assim que você pronuncia? O CIMAR é o Centro de Investigação. Exato, que é um dos polos que está praticamente emanando essas informações, esse conhecimento e criando justamente esses elos com a indústria, proporcionando a criação de produtos diferenciados desse jeito, não é? E já tem uma diversidade de resultados e já mobilizou o interesse de muitos investigadores e de muitas empresas, criando já um círculo, vamos dizer assim. Sim, nós trabalhamos em 3 pilares, o CIMAR, portanto tem uma parte que é voltada para os recursos naturais e os ecossistemas, depois outro voltado para a biotecnologia, depois um terceiro pilar voltado para a aquacultura. E nós temos que trabalhar em sinergia com estas 3 áreas. Portanto, esse projeto visou fazer um levantamento da qualidade das águas aqui da nossa costa. Focamos muito também na produção de ostras, não sei se sabem, mas Portugal é o grande exportador de ostras. As nossas ostras são das melhores ostras que se comem em Paris. Certo é que são embaladas com marca francesa. Há muitas empresas francesas a produzir aqui na Ria de Aveiro. Depois as ostras são exportadas para a França, fazem lá o tratamento. A sua caracterização não é francesa. E depois, efetivamente, levam um selo francês. Isto porque eles tiveram problemas muito graves com doenças em França e, portanto, tiveram que procurar novos locais para produzir ostras. E nós temos condições magníficas para a produção de ostras, quer em Aveiro e também aqui em Viana do Castelo, na Foz do Lima, já se começam a produzir ostras. Fantástico. E esse é um mercado extremamente interessante e a qualidade da ostra depende essencialmente da qualidade das nossas águas. As ostras são filtradoras, não é preciso alimentá-las, é colocá-las em zonas que sejam ricas em nutrientes, mas a qualidade dessas águas é fundamental. E aí voltamos no mesmo ponto. E a nossa responsabilidade social aqui vem ao de cima. E é incrível, voltamos no mesmo ponto, tanto a nossa água doce como a nossa água salgada, ambas estão num nível de qualidade que já não se encontra em muitos sítios no mundo, não é? Fantástico. Eu acho que assim foi super importante mostrar, especialmente essa linha do InSeafood, não é, e do Seafood Tomorrow, que também inclui a questão das algas, que é um projeto que está sendo desenvolvido e que está sendo a pauta do dia praticamente, não é? E essa questão dos ouriços do mar e das outras mostra como tudo está ainda por descobrir nessa área e como tem um campo imenso de pesquisa e de investimento pronto para ser tratado, não é? Eu queria só deixar aqui uma nota que é a nossa ligação com as empresas. Exato, isso eu queria realçar também. Muitas vezes fica a percepção de que as empresas são os poluidores naturais. Eu devo dizer que grande parte das empresas tem já uma responsabilidade ambiental extremamente forte. Isto porquê? Porque, mais uma vez, os 3 pilares da sustentabilidade. Exato. A sustentabilidade económica e social estão de mãos dadas.
E uma empresa, por exemplo, da aquacultura, qualquer grãozinho de ração que vá para a água do mar, que é a principal fonte de poluição da aquacultura, qualquer grão de ração que se perca, é uma perda para o aquacultor. Porque em vez do peixe comer para engordar, está aí para a água. Portanto, não há ninguém que tenha interesse em poluir. Exatamente. E, portanto, se pensarmos, mesmo indiretamente, mesmo que não haja essa responsabilidade ecológica, há económica indiretamente, que os obriga a ter que ser sustentáveis. E eu acho que vai ser esse aspecto da questão econômica que vai ser o motor para gerar essa grande modificação que se precisa e é super necessária na forma como nós produzimos, na forma como consumimos e na forma como encaramos os nossos recursos naturais. Não vai ter outro jeito. Vai ser no bolso que o pessoal vai sentir a situação, não é? Daí veio o tal nosso programa de doutoramento em ambiente empresarial, que é um caso extremamente interessante e de sucesso em Portugal, foi financiado pela IFCT, em que são as próprias empresas que identificam as suas necessidades e vêm ter connosco e nós encontramos as soluções através do financiamento de um aluno de doutoramento que vai ficar a trabalhar num tema que é a própria empresa que escolhe. E, finalmente, portanto, em vez de sermos nós ali fechados nos laboratórios a fazer investigação, que depois muitas vezes não tem uma aplicação prática, é nesta aproximação com as empresas, numa aplicação muito direta e que tem logo resultados muito positivos, porque interessa à empresa. E, finalmente, são as empresas que estão percebendo a necessidade do conhecimento, do saber científico para melhorar o seu próprio negócio, não é? A sua própria produtividade dentro de uma lógica sustentável. Isso é e sustentabilidade social, porque depois esperamos que esses alunos de doutoramento sejam, digamos, absorvidos por essas mesmas empresas, porque vão estar formados já para poder responder às necessidades da empresa. Exatamente. Agora, passando para o outro lado da moeda, né? Vamos falar do desporto, vamos entrar num campo do desporto, água salgada, vamos falar do mar e vamos falar com uma pessoa que tem um perfil muito especial e muito diferenciado. A Filipa Leandro foi atleta nacional, surfista, é mãe, os filhos são surfistas e toda a família esteve envolvida, está envolvida no surf e desenvolveu-se, a família toda cresceu junto com o surf. E com isso tudo, o que eu queria colocar era, além de toda essa vivência, também acabou por lançar a primeira coleção de livros dirigido às crianças, uma coleção que fala das próprias experiências da própria surfista e da sua própria família e do que o mar trouxe para a vida. E eu colocava até um título, Quando o Mar Define uma História de Vida. É o caso da Filipa. É verdade. Obrigado nisso, obrigado ao Dr. Pedro, que acompanho desde a primeira edição do Green Fest. Eu desde muito pequenina que adoro estar no mar. Tinha eu, sei lá, 6, 7 anos, já vi eles a dançar nas ondas e queria tanto fazer surf, mas não via raparigas. Tenho dois irmãos, mas o meu irmão do meio, que é 3 anos mais novo do que eu, aos 7 anos comprou a primeira prancha e eu fiquei, também quero, mas não havia raparigas e tinha aquela coisa, acho que não posso ainda, então disfarçava. Ia pedir emprestado as pranchas do windsurf, eu e mais outras amigas, lá nos punhamos em pé, íamos nas ondas, e foi assim que eu cresci, cheia de vontade de fazer surf. E aos 17 anos decidi, olha, não quero saber se é de raparigas ou não, lá vou eu. Entretanto, já outras 2 ou 3 começaram a fazer na linha do Estoril, e comecei e competi durante uns anos. Foram 10 anos, pelo menos, Foram 10 né? anos de competição. Foi ali muita pelo persistência, mundo todo. Muita força. Não, a competição foi mais a nível nacional. Fiz alguns europeus, acabei por integrar a seleção nacional. Fomos campeões pela primeira vez da Europa. Escrevi artigos sobre sustentabilidade para revistas de surf, a Surf Portugal. Escrevi artigos também sobre o primeiro surfista a ir à Antártida. Foi muito engraçado. E, entretanto, acabei por ir para a faculdade e acabei por fazer estudei Ciências Políticas e acabei por fazer um mestrado em Ecologia Humana, que tem a ver com a sustentabilidade. E depois tive os meus queridos filhos, que são 3, e acho que, como todos os pais
tem esta vontade de ter os filhos a fazer o mesmo desporto. E eu tenho a sorte de ter os meus 3 filhos a fazerem surf, além de já terem jogado ténis, jogado rugby, natação, fizeram de tudo um pouco, mas foi o surf que vingou na vida deles e acompanham. E que vinculou toda a família nessa história, a sério, não é? Sim, porque o meu filho de 18 anos é, como se costuma dizer, free surfer, não compete muito, é mais, gosta de viajar, gosta de fazer surf todos os dias, mas depois os mais novos, a Kika, que tem 16 anos, já integra, é campeã nacional, neste momento sub-16 e vice-campeã sub-18 em título. Ela adora competir, faz parte da seleção nacional desde os 13, está neste momento a profissionalizar-se, ela vai começar homeschooling neste próximo ano letivo, exatamente para poder andar no mundo a competir. E o meu Jaimocas, que tem 10 anos, também já anda nos pódios a nível nacional, portanto, todos vingados. Está todos vingados, né? Todos encaminhados no surf. E é interessante que você, a certa altura, mesmo com as licenciaturas e as graduações que você tem a nível até de sustentabilidade, ecologia humana, a certa altura você decidiu pelo curso de professor de surf e foi essa a alteração de rota, não é? Que definiu muito. Conta um bocado disso. Bem, eu queria estar o mais possível com os meus filhos e acompanhá-los a nível horários, fins de semana, etc. E achei que, já que eu estou tão ligado ao surf e que adoro, porque não ensinar outros miúdos e estar com os meus filhos, porque eles ainda eram mais pequenos, não eram pequeninos. Claro. E tirei na FMH o curso de professora de surf e fui durante muitos anos professora de surf. E foi exatamente enquanto que eu estava a dar umas clínicas de surf no verão de 2012 que tive a ideia de escrever livros para crianças, porque tinha uma chinesa, tinha um sueco, eu já tinha viajado por imensos sítios pelo mundo com a prancha debaixo dos braços, mas por que eu não hei de escrever? Eu que adoro escrever. Me empresta essa coleção que eu quero ir mostrando para os nossos convidados também. Já são 10 livros. São 10 livros, são 10 não é? Livros, sim. E começou com a Kika. Sim, eu tive a ideia em 2012 e depois, entretanto, guardei-a na gaveta porque não tinha ilustradora e porque não sabia bem como fazer a coisa. Em 2015 estava novamente a dar aulas de surf no verão a um grupo e tinha uma ajudante, que era uma que já tinha sido minha aluna, a Sofia Oliveira, e falei sobre o projeto. E ela disse, Filipa, avança, eu faço os desenhos. E ela é ilustradora, não é? Já era ilustradora. Ela é arquiteta, mas tem um jeito para desenho incrível, faz todo o tipo de desenhos. E foi ela que, no fundo, me ajudou a avançar. E mais a minha mãe que estava sempre, Filipa, o seu sonho dos livros, Filipa, avance com os livros. E pronto. E a cena aconteceu que em 3 meses você escreveu as histórias, lançou os 3 primeiros livros da coleção no mesmo dia. É verdade. Em 3 meses eu escrevi. Arranjei patrocínios, são edições de autor. Depois gostaria de dar continuidade. Os 3 primeiros são como a apresentação da família. Exato, a Kika isso. começou a fazer surf, eu comecei mais na Kika, se bem que no título está aqui que eu já me Pipa, que sou eu. O Joey também aparece em todas as histórias, mas como ele era o que estava um pouco mais afastado, que não era aquela paixão, não era a mesma coisa na altura. Ele é mais agora já skatista naquela altura, ele fazia skate, não era? Eu quero andar de skate e tal, mas também fazia, mas aqui e ali, só que agora já faz todos os dias e também já está com uma paixão doida. Mas pronto, foi tipo uma apresentação da família e eu queria dar continuidade e sempre pensei que era transmitir a parte cultural e de bons hábitos, valores, alimentação saudável. Fomos fazer uma viagem à Nazaré em família, vimos as ondas grandes, de 30 metros, vimos a cultura local. Ora, aqui está a matéria para a próxima história. Depois fomos à capital da onda, que é a Peniche, sim, fomos ver o campeonato mundial, outra vez as rendilheiras e também fomos a Ferrel no verão e eu contei isso ao amigo que estava connosco sobre as festas no verão e as procissões. Isso é incrível, porque o surf e aí o mar, aí a gente fala mar, oceano, parece que é uma coisa monotemática, não é? Fala mar, todo mundo associa imediatamente só com a praia, mas as pessoas não veem que o mar está associado a todo um conjunto de conhecimentos e saberes, a começar com a cultura local, a começar com toda a característica geográfica, histórica,
a vivência das comunidades, a gastronomia, os hábitos. Quer dizer, você chega numa praia como Peniche, chega numa praia como Nazaré, você tem por trás uma força histórica ali a segurar Enorme. tudo isso. Quer dizer, a onda do mar é uma coisa entre tudo isso. E a Filipa tem feito muito esse papel de mostrar mais que a onda do mar. Exatamente. Ou a onda do mar traz tudo isso com ela, não é? Exato. E em Cascais se fez isso e chegou até a lembrar-se do saudoso e famoso rei Dom Luís, não é? Exato, e o título é mesmo esse, que a culpa é do rei Dom Luís. Que foi? Que o Cascais é a capital do surf e a culpa é do rei dos banhos de mar do rei Dom Luís. E da pesquisa oceanográfica que ele desenvolveu, aliás, em parceria com o príncipe de Mônaco, na altura, com o grande iate Dona Amélia, não é? Sim, senhor. E então, pronto, e estava a falar de Peniche, Peniche também é as conservas, e que já é da época dos romanos, e é isto, é apresentar as ondas, falar das nossas aventuras de surf e de toda a cultura local. Em Ericeira foi uma apresentação especial, porque foi o seu 9º livro, não é? Gostava de o ter até para... Exato, deixa eu achá-lo aqui. Nazaré foi o máximo. Adorei a onda, do Forte São Miguel e a onda, esse é o Jame. E depois em Peniche, e depois temos Cascais, e deixa eu achar o da Ericeira. O 9º. É o 9º, não é? É ser o último, tá? Pois é. Pois, este aqui, todos eles são muito especiais. Este livro foi apoiado, como alguns outros, pela Câmara de Mafra, que quis que eu fizesse a apresentação a todas as turmas do 4º ano do Conselho de Mafra e ofereceu um livro a cada aluno. E foi uma honra estar no Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf. Isto porque, não sei se sabem, mas é que a Ericeira é uma das poucas reservas mundiais de surf, por causa da característica das ondas. E foi nesse livro que você tem um dos diálogos onde fala, de uma forma super simples e objetiva, da questão da sustentabilidade, introduzindo o tema para as crianças, não é? Olha, em primeiro lugar, vou só ler no instante a introdução, claro, que era para perceberem. Há tantos anos que faço surf nestas ondas de gala, há tantos anos que aprecio a sua beleza e dou valor à sorte que tenho em ter este tesouro de 7 ondas praticamente à porta de casa. Sim, tesouro, não como aqueles tesouros que os piratas andavam atrás, cheios de ouro, mas um tesouro diferente, que nasceu da mãe natureza. Ondas que nos fazem sorrir de orelha a orelha por serem tão perfeitas e mágicas, rodeadas de bichinhos e plantas especiais, entre lajes e outras rochas, falésias e arribas, com um recorde perfeito e onde tudo se encaixa. Esta é a razão por ser parte das reservas mundiais de surf. E a sustentabilidade está aqui. O que é a sustentabilidade? Perguntou o Vasquinho. A sustentabilidade é nós humanos conseguirmos fazer a nossa vida normal sem fazer mal nem abusar da natureza. E se assim for, as próximas gerações, que são os teus filhos, os teus netos e por aí em diante, ainda têm estes recursos naturais para usar na vida deles. Ondas para surfar, água para beber, terra para cultivar, bom ar para respirar, disse eu. E pronto. E é nesse aspecto que eu gostava de ver. Conta como foi o feedback dos seus filhos acerca dessa vivência especial junto ao mar ao longo da infância, já são adolescentes, não é? E a praticar surf. Que aprendizagem o mar trouxe para eles? Bem, eu acho que é a nossa grande alegria, a nossa paixão, trouxe um respeito enorme pela natureza e pelo próprio mar, porque às vezes mete medo. É aquela sensação de liberdade, é extraordinário. É lá que temos as nossas amizades, que rimos, que choramos, que nos limpamos, e é este contacto contínuo, descalços na areia, dentro da água. É uma sensação Isso faz com que as crianças fiquem muito mais conscientes, desde tenra idade. Sim. E graças ao trabalho de tanta gente diferente que está ali, não é? Verdade. Convosco, pegando lixo na praia, tornando-se adolescentes que não vão jogar lixo na praia. Exato. Eu, por exemplo, tem essa coisa que é quase plantar uma semente. Exato. Eu, por exemplo, no 6º livro falo de uma organização que se chama Take 3 for the Sea,
apanho 3 pelo mar, e eu ensino aos meus filhos desde sempre a apanhar o lixo, e também enquanto professora sempre ensinei os meus alunos, e todos têm uma grande consciência a vários níveis, porque eu falo desde a boa alimentação, a pequenas coisas como levar os sacos de pano para as compras, do ajudar, em várias, e o próprio civismo, não é? E os miúdos ficam super conscientes, e de certeza que não são os miúdos que vão estar a apanhar o lixo que depois vão atirar o lixo para o chão. Portanto, esta geração, todos aqueles que nós conseguimos tocar, de certeza que já vão ser uns cidadãos assim um bocadinho mais conscientes. Com certeza. E depois com essa questão na ordem do dia, que é a poluição dos plásticos no ambiente marinho, acho que a gente vê que quem está junto do mar tem outra sensibilidade com relação a tudo isso. E tem outra atenção quando estão em terra firme também. Não é? Exato. E tem uma parte interessante também, você foi recentemente convidada a apresentar os seus livros em leituras na Austrália e no Havaí. Como é que foi essa partilha de experiência no estrangeiro, em outra língua? Porque você escreveu também em inglês. Sim, os livros estão todos em português e inglês desde o princípio, porque imagina logo avançar a nível mundial. Claro. Era esse o objetivo. A pensar grande, não é? Exatamente. E o quê? E depois o Camões Instituto, que costumam chamar Instituto de Camões, tem uma delegação na Austrália, em Sydney, e a doutora Susana adorou o projeto, porque lhe apresentaram o projeto, ela gostou imenso, contactou-me e convidou-me para ir à Austrália. Eu fui com o Jaime, fui a Canberra, a Melbourne e em Sydney, estive nas escolas onde ensinam português. No Havaí foi a Câmara do Comércio Portuguesa no Havaí que me organizou a ida às escolas e a bibliotecas, e eu consegui passar sempre que eu faço apresentações, tanto no estrangeiro como cá, consigo passar uma família saudável, desportista, que tem... Ligada ao mar, não é? Exatamente, e passo sempre os valores do civismo e de muito mais, que acho que isso é o que realmente é preciso, porque a partir do momento que as pessoas tiverem esses valores bem assentes, acho que depois tudo o resto vem por acréscimo. E também falei muito da parte ambiental e consigo nestas apresentações falar muitas questões ambientais e do zero waste, o lixo zero, e também das práticas que eles, coitados, são miúdos, não estão lá em cima, porque lá de cima é que devem vir as leis e as regras, não é? Mas como cidadãos comuns, o que é que eles podem fazer? E como consumidores. Consumir menos, os hábitos, o que é que eles podem alterar, e eu falo sempre tudo isto, além de passar a sua vivência, não é? A minha vivência, sim. E também uma coisa que é muito importante, estas histórias, eu estou a querer muito divulgar as vilas e cidades da costa portuguesa e a dar um grande valor à nossa cultura, porque eu vivi na Califórnia 3 anos e vi os filhos de imigrantes não quererem falar português, não quererem saber de Portugal, e eu quero ir lá fora valorizar Portugal, valorizar a nossa cultura e a nossa língua. Exatamente. E para eles não deixarem de falar o português. Exatamente. Portugal é espetacular, é isto. E hoje em dia eu acho que a percepção de Portugal é outra, a percepção da própria questão ambiental é outra. Acho que estamos todos nós aqui fazendo no mesmo empenho, estamos todos remando no mesmo barco, não é? E a ideia toda, eu agradeço a prestação da Filipa, a prestação da doutora Luísa, doutor Marcos. Foi excepcional ter vocês aqui mostrando tão diferentes áreas de vivência, de atuação profissional e pessoal. E é com isso que eu fecho essa sessão do Centro de Comunicação dos Oceanos, que é justamente essa série de palestras live stream e presenciais que continuam a abordar e a trazer temas relacionados com os oceanos, trazendo não só informação atualizada como conhecimento e partilhando com todos os países de língua portuguesa. Muito obrigada a todos vocês, foi ótimo, adorei. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigada.
é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.